Muito bom dia, meus queridos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa, Uma Nova Dimensão. Uma Nova Dimensão é um programa preparado para levar a bênção na tua casa. E eu quero dizer para você que hoje o programa está espetacular. Foram selecionados vários louvores e adorações para que você possa refletir, fechar os olhos como eu e receber algo de Deus aí no momento que você vai estar meditando. O programa Uma Nova Dimensão traz sempre um testemunho de fé, uma palavra poderosa, uma oração no final dessa programação. E eu creio que você não vai desligar o teu receptor, você vai ficar aí conosco. Por quê? Porque Uma Nova Dimensão traz alegria. E o que nos traz alegria nos faz ficar parados, com os olhos fitos, para poder receber mais. Deus te abençoe nesse programa, fique conosco. Uma Nova Dimensão está na tua casa, levando a grande bênção de Deus para você. Deus te abençoe. Olá, bom dia! Que a paz de Cristo esteja em seu coração nesse dia. E hoje eu quero iniciar dizendo que Deus tem o melhor para você. Sim, o melhor. Os planos de Deus são sempre os melhores. Seus conselhos são os melhores. Suas bênçãos são as melhores e maiores. Quando a gente confia em Jesus e recebemos pela fé Jesus em nossa vida, nós encontramos o melhor caminho. Porque Deus é bom, Ele sabe o que é melhor para nós e tem prazer em nos abençoar. Não é lindo? Mas Ele também nos deixa escolher o que a gente quer, porque sabe que forçar não é o melhor. Mas se a nossa opção é segui-lo, então sim, nós descobrimos o melhor dele para nós. E você quer descobrir o melhor de Deus para a sua vida? Nós vamos ajudar você. Fica com a gente nesta 1 horinha de programação e você vai descobrir. E vamos começar então aí com Pedro Henrique e Vitória Souza cantando Levanta. Você fica com a gente e eu já volto já para conversarmos mais um pouco. Ainda tem jeito, não é o final da tua história. E a dor que você está sentindo agora vai ter um fim. Sem o tempo certo, você diz que já não sabe o que fazer, mas milagre não precisa entender. Só confia em mim, não é agora que termina a tua história. Tem uma palavra que dá vida pra você. Ainda que desacreditem dessa história, há um milagre liberado, basta crer. Levanta, porque hoje eu trago vida pra você. Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver. Levanta, a tua história não termina agora, pois eu ressuscito os sonhos e planos, faço reviver a tua história. Levanta, há uma mesa preparada pra você. Levanta, porque eu não vou deixar você morrer. Levanta, sou a calmaria em meio a este deserto. Sou teu Deus e eu venci o tempo certo. Este é o nosso Deus, Ele não atrasa, Ele é socorro bem presente. Este é o nosso Deus, aleluia. Não é agora que termina a tua história. Há uma palavra que dá vida pra você. Ainda que desacreditem dessa história, há um milagre liberado, basta crer. Levanta, porque hoje eu trago vida pra você.
Você já parou para pensar que por onde Jesus passava havia transformação? As pessoas eram curadas, libertas de espíritos opressores, mas também acontecia através da interação pessoal, como aquela passagem quando ele encontrou uma mulher samaritana. Essa mulher se tornou uma pessoa diferente após um breve momento de conversa com Jesus. E muitas pessoas foram transformadas em instantes, também depois de encontrar Jesus. E sabe, ele não mudou. Ele quer e pode transformar a sua vida, como fez com esse nosso entrevistado de hoje no quadro Vidas Transformadas, que você vai assistir agora. É um belo testemunho e ele continua mudando a história de pessoas e de milhares de pessoas. Pode mudar a sua também ou a daquela pessoa que você tanto intercede por ela. Vamos assistir. Bom dia, na paz do Senhor Jesus para você. Que coisa boa é poder estarmos juntos novamente, falando das coisas lindas que Deus faz. Deus é bom e Deus faz coisas grandes, porque Ele é um Deus grande. E para mostrar essa grandeza do amor de Deus e do poder de Deus em transformar a vida das pessoas, eu quero começar hoje a nossa entrevista no Vidas Transformadas mostrando para você essa foto. Você está vendo essa mulher? É bonita, né? Pois é. Agora eu quero mostrar para você essa pessoa que eu vou entrevistar hoje, que é o Rony Lara, nosso irmão em Cristo, uma bênção na mão de Deus. E essa foto dessa mulher que você acabou de ver é exatamente o Rony que você vê agora. Você está impactado, né? Eu sei que está, porque eu também fiquei. Mas Deus faz essas coisas. O Rony está aqui com a gente nessa manhã, nessa entrevista, e ele vai contar a sua história. E o Rony, como você viu, ele era um homossexual, travesti, e tem uma história, gente, assim, é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo muito linda, que a gente pode ver nitidamente o carinho, o amor de Deus e o poder dele em transformar, em cuidar, em amparar a todos aqueles que abrem o coração para ele. Irmão Rony, bom dia na paz do Senhor Jesus. É muito bom ter você aqui. Amém. Obrigada por ter atendido o nosso convite, né, de você estar contando essa história, estar se expondo assim, mas eu sei que você, para a glória de Deus, faz isso para que as pessoas possam ver o poder dele manifesto na sua vida, né? É verdade. Glória a Deus. Ele é de Registro, é membro da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Santos, e congrega na cidade de Registro, ali no Vale do Ribeira. Bom, então vamos começar. Rony, Amém. eu conheço pouquinho, assim, muito de levinho a tua história, e você, obviamente, nasceu um menino normal, Isso. né, com vontade de brincar de carrinho, com as coisas que todos os meninos têm. É verdade. Conta um pouquinho dessa tua história. Então, na verdade, eu cresci no berço evangélico, né? Meu pai e minha mãe são presbíteros da Casa do Senhor. E eu cresci, tipo, adorando ao Senhor mesmo, na casa dele. Só que conforme o tempo foi passando, eu ouvia muitas palavras ao meu respeito, entendeu? Dizendo que eu era menina, essas coisas e tais, né? Outras palavras Uma mais espécie assim, feias, na escola, uma espécie de um bullying, alguma coisa do tipo? Isso mesmo, né? Na escola, na igreja, na rua da minha casa. E eu fui crescendo ouvindo muito essas palavras, entendeu? As pessoas me tratando como se eu fosse uma menina, entendeu? E foi bem difícil, bem complicado para mim, tipo, na creche não, no pré. Sim. Eu fugi do pré, tinha um rombo, era um cercado, e eu fugi porque as crianças tiravam muito sarro de mim e tudo mais. Entendi. Quando ia cantar na igreja, tinha irmãos que... Você sempre cantou, né? Sempre cantei. Você tem uma linda voz. Sempre cantei, desde criança. E foi bem complicado a minha infância, assim, dentro de mim mesmo, sabe? Não conseguia entender o que estava acontecendo ao meu redor. Você passava conflitos dentro de você? Dentro de mim. Não sabia o que eu era, aquilo que as pessoas falavam para mim, que na verdade era, né, Satanás, sim, usando as pessoas para destruir a minha vida, né? Porque uma criança não sabe, né? Definir as coisas quando criança. Então, se você ficar falando para uma criança, né, você é isso, aquilo,
eu creio que a criança, né, vai crescer com aquela mentalidade. Então, Satanás usou de todas as formas para fazer eu crer que era para eu ter nascido menina e não menino. Entendi. Entendeu? Então, eu sofri bastante e chorava sozinho em casa, no banheiro, perguntava para Deus o que estava acontecendo, me dava como uma criança anormal, endemoniado mesmo. É mesmo? Porque eu cresci no berço evangélico, então sabia que não era certo o que eu estava sentindo. Ou seja, E você se sentia culpado, de qualquer de tipo de pensamento de que as pensamento. pessoas falavam para você e você aceitava. Isso mesmo, eu não conseguia entender. Aí, aos 13 anos, eu saí da casa de Deus, né, para não envergonhar meu pai e minha mãe. Porque, conforme o tempo foi passando, piorava as coisas. Entendi. Falavam mais e mais de mim, sem nem eu ter praticado nada, nem ter feito nada. Era uma espécie de calúnias que levantavam contra você. Isso, e eu tinha muito medo de que meus pais ouvissem uma palavra assim sobre a minha pessoa, né? Tipo, que ia ferir eles, entendeu? Entendi. E tinha um problema dentro de casa do meu irmão Robson, meu irmão Rodrigo, que usava crack, o outro traficava, polícia na porta de casa, traficante na porta de casa. E meu irmão roubava meus pais. E eram muitos problemas, né? Para ter mais um, no caso, eu. Entendi. Né? Então eu saí da igreja, não aguentei mais a opressão em mim mesmo. Falei, o que eu sou eu acho que eu sou isso, eu acabei aceitando, sabe? A pressão era tão grande que você aceitou. Aceitando, eu comecei a acreditar que Deus tinha me feito aquela pessoa. É mesmo? Comecei a acreditar mesmo que Deus tinha me feito, porque eu chorava, tipo, eu me perguntava, por que tá acontecendo isso, né? E não tinha resposta. E era pior. E conforme as pessoas falavam, aquele sentimento foi entrando dentro de mim. Eu fui começando a aceitar aquilo para mim. Entendi. Que era o que Satanás queria para minha vida, né? Exatamente. Que o intuito dele é destruir, né? Destruir matar, famílias, roubar e destruir, é verdade mesmo, com E foi bem complicado a minha infância. Né? Tá, aí você fez 13 anos, já aí um adolescentezinho, né? Aí você saí da igreja. E os teus pais falaram o quê nesse Eu tempo? fugia. Já dava horário do culto, eu saía de casa. Eu saía bem antes e não voltava à noite. Porque não foi por falta de instrução do pai e da mãe. Meu pai e minha mãe sempre tem um orgulho muito grande deles, de verdadeiro cristão mesmo, sabe? De amar a família o tempo todo. Independente quando meu irmão roubava, que meu irmão roubava tudo que meus pais tinham. Meu pai e minha mãe chegavam da igreja e muitas coisas sumiam, TV, DVD, sabe? Roupa, dinheiro, comida, panela. O que ele podia levar, ele levava. Eu acho que até de uma certa forma também foi um período difícil para você, o que acabou te ajudando isso também. a aceitar tudo aquilo. Aí eles nunca desprezaram os filhos, entendeu? Tipo, meu pai nunca expulsou meu irmão para fora de casa. Eles nunca falaram uma palavra assim que fosse ferir ao coração. Certo. Sempre agiram com sabedoria, entendeu? Sabendo que Deus estava no controle. Certo. Mesmo a situação estando ali, né, terrível, né? Tudo de Tudo perna se acabando, pro ar, né? Mas sempre foram, sabe, muito amorosos aos filhos. E você, Rony? Então você, como você disse, aos 13 anos você começou desses, né, vamos dizer assim, né, enrolar teus pais com respeito ao horário de culto, a sair para não precisar ir pra Aí quando eu igreja. voltava, eles perguntavam, tipo, né, onde você tava? Falei, tava na casa da minha amiga Carolyn, né, uma amiga muito que eu ficava muito com umas amigas, né, Sim. conforme o tempo foi passando, tudo cooperou, né, para as coisas. Mas falavam, vamos para a igreja. Aí quando ela tentava me levar para a igreja, eu era mais esperto. Foi rebeldia minha. E teus pais sabiam desse drama que você estava vivendo? Eu acho Como que funcionava? eu acho que Como era? sabia, né? Entendi. Porque mãe sempre sabe. né? E eu via que minha mãe sabia de algo, mas o que ela podia fazer, tipo, hoje por isso que eu falo que eu me espelho muito nele, que o tempo todo ela orou, entendeu? E ela me amou, ela sabia que algo de errado estava acontecendo comigo, né? Porque mãe sabe, pai sabe. Mas mãe mais ainda, né? Sim. Que mãe sempre está presente. E ela sempre agiu assim com muito amor sobre a minha vida. Que bacana. Isso é Aí, importante. só que nesse período, como eram muitas preocupações, né? E meu irmão estava sendo ameaçado de morte. E se minha mãe não entregasse ele para os traficantes, eles iam matar a família toda. Nossa família, iam queimar a casa. E o que minha mãe fez? Vendeu a casa para salvar a vida do meu irmão, entendeu? Que estava sendo ameaçado. Nossa. Vendeu o único bens que nós tínhamos, fomos lá para o sul, para Paranaguá.
do Paraná. E chegamos lá, meus pais perderam tudo. O dinheiro da casa acabou, meu pai não conseguiu emprego, meu irmão caiu no crack, outro no tráfico. Ou seja, a família estava toda bagunçada toda. e acabou que não deu para dar uma atenção para você, que na verdade os três precisavam de uma atenção especial, não, né? É isso. E quando nós fomos para lá, que foi que você vê como Satanás planeja as coisas. Sim. Até quando eu estava na minha cidade, que é Registro, eu não tinha uma outra pessoa igual a mim. Eu era o único endemoniado. Tipo, eu era a pessoa normal, entendeu? Para mim, dentro de mim. Você se considerava uma pessoa... Não existia alguém igual a mim. Aí, quando nós fomos para Paranaguá, e colocou na escola, numa escola lá, minha mãe, e eu fui ver outras pessoas iguais a mim, entendeu? Nossa. Que lá tem muito homossexual. Então, eu entrei no mundo que Satanás tinha planejado, que ele queria. Conheci outras pessoas iguais a mim, aí a aceitação foi maior. Falei, nossa, aí você se conformou mesmo. Eu não sou o único, né? Há pessoas iguais a mim. Então, o tempo todo foi culpando a Deus. Se alguém me perguntasse, porque você é homossexual? Porque eu nasci assim. Eu ia falar isso, entendeu? Sempre falei isso. Aí você acabou aceitando a ideia de que Deus tinha feito você daquele jeito. Deus tinha feito daquele jeito. Tratei muito mal meu pai. Sempre digo que Satanás colocou um ódio muito grande no meu coração pelo meu pai. Muito grande. Eu odiava ele, sem motivos. E quando você foi, então, para Paranaguá, como você falou, você encontrou as pessoas mais homossexuais, se uniu a eles. Aí eu comecei a me envolver. E quando foi que você, de fato, aceitou essa posição? Tipo, bateu no peito e disse, eu sou homossexual. Quando foi lá que em Paranaguá. E como foi essa reação para os teus pais? Não falei para eles até o momento. Eu nunca falei. Eu escondia. Obviamente eles percebiam, mas você nunca chegou e falou que você tinha... Eles iam, meus amigos, né, que tinham uns amigos mais extravagantes, minha mãe via. Então, o tempo todo eles sabiam que estava acontecendo algo estranho. Né? Sim. E esse ódio que criou no meu pai, por quê? Porque às vezes meu pai vinha tentar falar uma palavra, assim, né? Tipo, sentar na mesa comigo, ler um versículo para falar para mim. E eu já Mas o teu pai aí te dava bronca? Não, ele não me dava bronca. Ele vinha falar uma palavra de Deus. Entendi. Aí eu tratava ele muito mal, xingava ele. E o teu pai... Falava para ele que Deus tinha me feito assim e discutia. E essa tua bronca com teu pai não tinha nada a ver, porque o seu pai não chamava a sua atenção com respeito a isso? Não tinha, Ou seja, eles nunca chegaram para você, como você falou, sempre tiveram muito amor, mesmo você estando nessa situação. Eu também não consigo entender o porquê do ódio, entendeu? Que Satanás colocou também no meu coração. Seu coração, que foi bem de graça, né? O ódio. E foi bem triste, sabe? Hoje nós estamos muito felizes, mas eu lamento pelas coisas que aconteceram, entendeu? Eu sei que tudo Deus tem um propósito, né? Porque hoje eu posso ver os propósitos de Deus. Que Ele permitiu, né, que algumas coisas acontecessem na minha vida, na vida dos meus pais e tudo mais. Mas foi bem difícil. Aí lá de Paranaguá, quando eu conheci esses amigos, que meu pai perdeu tudo, acabou o dinheiro, não conseguiu emprego, ele teve que voltar para Registro, sem nada. Para ter que morar de aluguel, ter que sustentar minha mãe, minha irmã, 2 crianças. Nossa. Água, luz, R$600 de aluguel. E quando eles voltaram, eu não quis voltar com eles. Eu falei, eu não vou voltar, se vocês me levarem embora, eu vou sumir, eu vou fugir. Aí minha mãe, por medo que eu fugisse, fizesse algo pior, que eu falei que eu queria ficar em Paranaguá. Ela pagou um aluguel para me ficar lá, sabe, 1 mês. Nossa. Tipo, obrigado porque eu pressionei ela, né? Para não te perder, era uma pessoa muito ruim. Isso por amor mesmo. Né? Por amor. E eu vou pagar, fica aí, né? Quando você quiser voltar, você volta, então. E você tinha quantos anos nessa época? 16. 16 anos. E já estava vivendo todo esse tipo de coisa. Terrível. E você sozinho lá, como foi? Só Jesus. Só Jesus na causa. Porque daí eu sempre soube fazer as coisas. Não sabe esconder para ninguém, né? Tipo, seu pai e sua mãe não estavam mais lá. Foi só Jesus. Aí fiz dois amigos lá, e esses 2 amigos de lá, com 17 anos nós fomos para a capital. Para procurar um emprego em São Paulo. São Paulo. Chegamos em São Paulo e não conseguimos nada, nem eu nem meus 2 amigos. Aí acabamos se envolvendo na prostituição como garoto de programa. Aí nessa época você já se transvestia, então? Então, eu comecei como garoto de programa. Eu nunca pensei em virar um travesti. Só que nós vimos um apartamento pela internet, né? Aí pagava e morava, sabe? Era R$800, né? Na época. Pagava e entrava, era uma kitnet. Aí nós arrumamos dinheiro e fomos para São Paulo, pagamos e entramos.
começamos a procurar emprego, nada. Aí tava chegando perto do aluguel, nós tínhamos o que acontecer? Nós ia voltar embora. Sim. Eu ia ter que acabar voltando por causa dos meus pais, entendeu? E você não queria? Eu não queria. Aí começamos a se prostituir. Só que aí a prostituição do lado garoto de programa pra mim não aconteceu. E... Isso com 17 anos, Rony? Meu Deus do entrava céu. com identidade falsa ainda nos lugares, né? Por causa da idade. Nas casas, Aí nesse prédio que nós fomos morar, morava muitos travestis. Garotos de programa. Tudo contribuía pro teu fim mesmo, Tudo né? pro meu fim. E aí um dia, um amigo meu, um travesti, né? Que hoje quando eu vou para São Paulo, eu vou visitar ele. Há um tempo atrás eu fui fazer uma visita a ele. É um grande amigo. Só que, através dele, eu entrei no mundo do travesti. Completamente a cabeça. Me deu uma peruca, me deu uma roupa de mulher um dia e falou, vamos pra rua que você vai ganhar dinheiro, você vai pagar aluguel, você vai conseguir ajudar seus pais, você não vai precisar nada. Mas Meu tudo Deus. o mal, né? Sim, sim. E eu aceitei o banquete do inimigo e fui. E ganhei muito dinheiro mesmo. Comecei a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Um menino vestido de mulher, com corpo de menino mesmo, sabe? Uma peruca e ganhar muito dinheiro. Assim que iludiu tudo, né? Nossa, e você era bem novo, né? novo. Porque... Aí eu comecei a viver isso. Aí, resumindo, paguei meu aluguel no outro dia. De um dia eu consegui o dinheiro do aluguel e ainda sobrou. Aí fui vivendo aquela vida. Aí, em meio a algumas desilusões, assim, algumas coisas que aconteceram na minha vida. Porque o tempo todo que eu vivi, desde a infância, dentro de mim, sempre havia algo muito triste. Você não era uma pessoa feliz. Feliz, completamente não. E nesse tempo, Rony, o que você pensava a respeito de Deus? Porque você nasceu num lar evangélico, né? Os pais obreiros e, enfim, você cantava na igreja, apesar dessa pressão, né, das gracinhas que faziam a seu respeito, mas... E Deus, nessa vida toda tua bagunçada, o que você pensava a respeito? Você e Deus, como era o relacionamento, você e Deus? Então, era assim. Eu passei a desacreditar um bom tempo de Deus, né? Passei a desacreditar. Porque tudo foi acontecendo tão, sabe? Coisas que eu nunca imaginava acontecer na minha vida. Quando eu fui ver, eu já estava tomando hormônio feminino que mudou o meu corpo. Meu cabelo cresceu e vendo aquela vida. E algo faltava em mim, eu sabia, só que eu não... Era aquilo pra mim, tipo, o que estava reservado pra mim era aquilo. Você achava que aquilo que a vida reservava? Eu já gostava de homem, né? Não conseguia gostar de mulher. Vivia aquela vida. E tudo que falavam pra mim de menina, acabei me tornando, né, aparentemente uma menina, né? Um travesti, né? E eu me perguntava, às vezes, sozinho, assim, muitas vezes. Tipo, parado na esquina e chorava sozinho, às vezes, quando tava só eu e ninguém. Sim. E Deus, né? Aí eu olhava para o céu e perguntava assim, falava, meu, por quê? Né? Porque eu sou essa pessoa. Porque... Você tinha uma vida, mas você não gostava dela. Você não tinha aquilo por prazer, é isso? Não era uma coisa que... Não tinha. É muito difícil. Você achava que a vida que tinha reservado aquilo para você. Que você tinha que aceitar. Tinha que aceitar. E eu sempre questionei Deus. Às vezes, assim, momento de tristeza mesmo, que tinha momentos horríveis, que só Deus sabe. Eu poderia sorrir para todo mundo. Para todo mundo eu estava feliz. Na minha cidade, quando eu ia visitar lá. Felicidade sempre, sabe? Só que sozinho, só Deus. Aí eu tinha um amigo, que o nome dele é Adílio, né? É um travesti. Ainda somos amigos. Eu oro por ele, fala comigo, pede oração. E morei com ele um tempo e tinha momentos muito difíceis. Aí a gente uma vez começou a ir na igreja. Na frente de onde eu morava, na Consolação, tinha uma católica. Nós íamos lá. Eu ia orar e ele ia rezar, né? Aí eu orava, sabe? Falava para Deus, o que está acontecendo? Não quero, né? Porque eu sou assim. Sempre perguntei por que eu sou assim, sabe? Sempre para Deus. Por que me fez assim o Senhor? Aí nós íamos, às vezes, até acho que na Mundial, que passa na TV lá, naquele do R.S. Soares. A gente se enfiou lá também, sabe? Procurando algo... pelo vazio que a gente sentia, mas... E você não buscava mudança, isso, pelo que eu estou entendendo? Porque você achou que era normal aquilo? Comecei a sentir normal.
Tipo, eu sabia sempre, soube, porque eu nasci no berço evangélico. Eu nunca me envolvi com macumbaria, essas coisas assim, que eu vivi no meio, mas eu nunca me envolvi. Certo. Tinha umas pessoas assim que ficaram muito bravos comigo, queriam me matar e tudo mais, por causa de eu não me envolver nisso. É mesmo. Porque eu sempre dizia assim, eu já tô no inferno. Eu vou pro inferno, eu sei que eu vou pro inferno. Eu sempre soube. Você tinha, então, uma alma muito pesada, né? Eu sempre Sim, uma soube. vida muito pesada. Porque é uma pessoa que vive na infelicidade, sabendo que não está agradando a Deus. E Não tinha força. E não tinha força, Não. de maneira alguma. Aí tive uns relacionamentos, aí piorou. Aí foi só piorando as coisas. E seus pais? Meus Daí, quando pais- te viram travestido assim, qual a reação? Foi uma Porque você reação. falou que você foi, né, para registro? Foi. Eu tive um relacionamento e fui com um rapaz pra lá ainda. E já fui totalmente transformado. Com peito, um corpo de mulher, roupa de mulher e um homem do lado. E cheguei lá, bati palma na frente da casa dos meus pais, minha mãe que saiu, né, me viu, não reconheceu, assim, na hora ficou assustada, né. Falei, mãe, sou eu, Rony, né. E aí ela me abraçou, tudo mais, que até então não tinha divulgado nada, né. E ela foi muito discreta. E te ela me abraçou, Que linda. aí apresentei a pessoa, abraçou. Eu falei, cadê o pai? Aí ela falou, seu pai tá sentado, né? Eu falei, mas ele não vai gostar do que ele vai ver, né? Ela falou, não, fica tranquilo, não vai falar nada. Aí eu entrei, meu pai não falou nada. Ele olhou, falou oi, só abaixou a cabeça, sabe? Sim, É um semblante assim triste de ver um filho homem, né? sim. Só que ele não se revoltou, não me distratou, sabe? Sempre teve um amor, assim, inexplicável. Principalmente para pai, porque eu acho que pro homem é mais difícil, né? Um filho homem, Eu acredito que tornar a sim. casa vestido de mulher com outro homem. E presbítero da casa do Senhor, né? Tá ali pregando a palavra, ministrando. Sim. Aí sua casa, seu filho nas drogas, outro traficando. Aí de repente chega outro vestido de mulher, Nossa. com o corpo transformado. E ele sempre foi um homem muito forte forte assim, crendo, né, que Deus estava no controle. Uma fé inabalável. Uma fé mesmo em inabalável, Deus. inabalável. Ele poderia não aceitar, né? Não aceitava, lógico, né? Entre ele e minha mãe conversarem algo, não consigo, não sei, não posso imaginar, mas perante a mim, Sempre foi foram como se nada tivesse acontecido. Era aquele nada. Rony de Sempre ligavam para mim, falavam, filho, vem embora, morar com a gente do jeito que você tá. Teve uma época ainda que eu até conto que eu cheguei a trabalhar numa loja em Registro, né? E ninguém sabia que eu era um travesti, foram saber depois, É entendeu? mesmo? É. Aí eu fiquei 4 meses nessa loja, né? Eu saí depois porque eu não era o dinheiro que eu queria ganhar, precisava de mais, né? E então enganava muitas pessoas, inclusive, né, na loja, era uma loja feminina, no Shopping Magari, lá em Registro, Fascínio Modas. Dona da loja, uma amigona, Fátima, né, ela viu tudo, ela, já que você tá aí, vamos fazer o teste seu, né, se ninguém perceber, e fiquei, ninguém percebeu nada. Tremenda. E, sabe, só que foi bem complicado. E já era para mim estar morto também, né? Você tinha ameaças, algum tipo de coisa? Assim? Aconteceu muitas coisas ruins comigo. Até então estava tudo bem, né? Meus pais sempre me amaram, me aceitaram. Só que chegou o tempo, né, em que Deus estava vindo ao meu encontro, né? Não porque eu merecia, eu sempre digo porque eu acho que eu não merecia nada do Senhor, né? Não merecia nada de Deus, mas o Senhor sempre olhou para os meus pais, né? Que estiveram orando e orando por mim. E eu cheguei a me jogar do quarto andar de um prédio em São Paulo. Você tinha muita angústia, né? Cheguei a me jogar do quarto andar porque esse rapaz que eu vivi com ele um tempo tentou me matar diversas vezes. E nessa vez ele veio com, não sei se era não cheguei a ver se era madeira ou um ferro na mão, pra me espancar mesmo, me matar, né? E eu corri pro lado da janela e acabei que me jogando. E foi assim, hoje eu lembro assim, né, dessas coisas que aconteceram. E falo pra Deus assim, eu não consigo acreditar, sabe, em muitas coisas. Porque eu caí, levantei sozinho, saí andando, fui pro hospital, fiquei no hospital o dia inteiro. Cheguei lá, fiquei apagado, né, só via cortando minha roupa.
E saí de lá, os amigos meus foram me buscar sem nada quebrado, né? Tipo, só com um arranhão na minha cabeça. Foi a mão de Deus mesmo que estava estendida ali. Com certeza. Pra me salvar. E tá parado em esquina, passarem atirando, bala pegar em pessoas, amigos, morrerem, a bala não me atingir. Correr de traficantes, ser pego por 2 traficantes, colocado no carro, levado para longe, colocar arma na minha cabeça para me matar. Amando de outras pessoas, porque tem muito isso no meio da prostituição. Sim. Um travesti querendo matar o outro, porque se ganha mais dinheiro que o outro, e tem tudo isso. E chega lá, o traficante a ponto de atirar na BR, coloca a arma na minha cabeça e ele abaixa, ele tira a arma. Tipo, ele não consegue atirar. Eu chorando, na beira da morte, e ele mandou eu descer do carro e sair andando, né? Me amarrarem pés e mãos numa cama, passarem faca no meu pescoço, no meu corpo, me torturando para tirar minha vida. Um rapaz também jogou a faca, saiu andando do quarto onde estávamos, e outras coisas mais que não era para mim estar em vida mais. Já corri de polícia, por roubo, terrível. Era para mim estar morto há muito tempo. Fui espancado, diversas coisas aconteceram. A verdade é que a homossexualidade acabou puxando a prostituição, né? Isso. Puxando E da prostituição, puxando outras coisas perigos realmente que te cercaram, que eu comecei, né? usei cocaína, usei maconha, cheguei a usar o crack também. É mesmo. Bebia, fiz tudo que Satanás queria. E o dia que o Senhor Jesus me encontrou foi lindo mesmo, sabe? Eu tive um encontro real. Eu sempre digo, aonde eu vou, que eu não estou aqui hoje de pé porque alguém foi me encontrar, ou porque eu recebi o apoio de alguém. O único apoio que eu recebi era o amor do meu pai e da minha mãe, entendeu? Muitas pessoas passavam assim, Bíblia debaixo do braço, nas esquinas, e se 5 pessoas pararam para falar do amor de Cristo para mim, ou para algum amigo meu, foi muito, entendeu? Porque, infelizmente, eu acho isso muito triste, e eu sempre ministro onde eu vou, que há muita falta de amor no meio cristão. A gente prega muito amor, né? Mas é difícil viver o amor. Ainda mais essas pessoas. E eu não estava lá porque eu queria. Era algo mais forte que eu. Eram os espíritos imundos de Satanás que estavam habitando na minha alma. Então, você não queria estar naquela situação. Eu não queria. Era mais forte do que eu. Entendeu? Então, as pessoas passavam, olhavam, muitos riam, atravessavam a rua, sabe? Eu entendo que tem muitos travestis, assim, pessoas que são ignorantes, né? Sim. Que eu conheço muitos. Evangélicos chegam perto, eles já ficam bravos. Isso mesmo. Só que eu vou destacar algo aqui muito lindo, na cidade de Sorocaba. É uma igreja, eu acho que é batista ou presbiteriana. Uma vez na semana, eles iam lá. Eu fiquei um tempo em Sorocaba. Eles iam um grupo na Rua dos Travestis, com uma caixinha de bis, olha a estratégia. Eles iam com chocolate, ia no meio dos travestis, dava chocolate para cada um, né? Oi, tudo bom, tudo bom. Posso ler uma palavrinha? Não vou atrapalhar o programa de vocês. Falava assim, sabe? Sim. O pastor com uns grupinhos. Só ler uma palavra para vocês, fazer uma oração bem rápido, bem rápido. Aí dava um chocolate, intertia. E ganhava a gente, entendeu? Conseguia falar com todos. Então tinha semanas que eles passavam, uma vez na semana ali, que eles passavam ali. E tinha um travesti que falava, vai, tira uma palavra para mim, tô triste, né, hoje, tô passando por isso, entendeu? São atitudes que se a pessoa fazer com sabedoria, consegue entrar lá. Sim. Entendeu? E é muito difícil essa vida, então eu não tive esse apoio. Aí Jesus começou a fazer um milagre em 2013. E o primeiro milagre que Deus fez foi a casa dos meus pais, que os meus pais haviam vendido. Sim, por causa dos seus irmãos, por causa dos meus irmãos. Né? Deus restituiu a casa. Deus deu uma casa mobiliada para os meus pais. Glória a Deus. Deus usou um irmão meu que não é filho do meu pai, né? Ele é ateu, não crê em Deus, esse meu irmão. Nós estamos orando para ele. Deus tem mudado a vida dele, porque ele tem visto o que Deus fez comigo e com os meus irmãos. Então ele tem mudado, sabe? Sim. Grande coisa na vida dele. Mas Deus usou ele. Ele tinha um apartamento do falecido pai dele, ele vendeu, ia comprar uma chácara e do nada Deus tocou.
Ele desceu para registro e presenteou meu pai com uma casa toda mobiliada, móveis novos. Coisa que meu pai e minha mãe não esperavam, né? Você vê meu pai contando, é a coisa mais linda. Meu pai chora, porque meu pai entra na casa chorando, vê aqueles móveis bonitos, a casa grande, né? É algo que ele não poderia comprar, que era só Deus e Deus fez, entendeu? Aí a fé deles aumentou. Entraram numa campanha de Daniel, de 21 dias, só sobre a minha vida. Eles conversaram com o pastor da igreja, nós vamos fazer uma campanha só para o Rony. 21 dias de Daniel. E foi nesses 21 dias, em menos de 21 dias, 17 dias, que o Senhor me encontrou. E como foi lá na esse cidade encontro? de Curitiba. E como foi? Conta Lá eu morava com meu irmão Robson. Aí eu... E seu irmão também que era problemático? Ele continuava na mesma vida? Continuava. Eu cheguei a morar com ele um tempo para ele... que ele usava muito crack, para controlar ele um pouco. Porque eu usava, mas eu era controlado. Ele já era descontrolado. Aí, por fim, morava com ele... me arrumava, ligava pro táxi e ia me prostituir. Quando eu descia na esquina da prostituição, a minha visão apagava e o meu peito começava a doer. Eu descia do nada. Quando eu descia para me prostituir, minha visão escurecia, meu peito doía e ela começava a voltar ofuscadamente. Eu ficava tonto e ela vinha voltando ofuscada. Eu parava o primeiro táxi e ia embora. Fui embora. Cheguei em casa, ficava normal. Nossa. Tá, dormi, tudo. No segundo dia, a mesma coisa. Eu peguei um táxi, fui pra esquina da prostituição. Quando eu desci, minha visão apagou novamente. Meu peito começou a doer e ela vinha voltando ofuscada. Eu tonto. Parei o táxi e fui embora. 2 dias seguidos, né? Chegava e acontecia isso. Aí cheguei em casa, até falei pro meu irmão, falei, nossa, estranho, eu preciso de dinheiro. Eu falava assim, né? 2 dias já que eu não consigo fazer nada. Chego lá, passo mal. Aí, no 3º dia, o Senhor me pegou dentro da casa que eu morava. Eu estava me arrumando e começou uma formigação no meu pé direito. Meu pé começou a formigar. Eu sentei na cama, assim, estiquei meu pé para passar. Comecei a fazer assim no meu pé para passar a formigação, achando que era uma cãibra. E quando eu estiquei assim meu pé, comecei a esticar, ele começou a ficar preto. Começou a ficar todo preto meu pé. Aí coloquei o pé sobre a cama e aquele preto foi subindo tudo pra minha perna direita até aqui. E ele começou a ficar preto, aí ficava meio roxo, sabe? E minha perna ia inchando. Quando ela ia inchando, minhas veias iam saltando pra fora. Nossa. Minha perna toda. Aí eu comecei a gritar em desespero, meu irmão olhou em desespero. Quando eu comecei a gritar, eu comecei a sentir os meus ossos sendo quebrados. De cima pra baixo daí. Tudo quebrado. Era como se eu estivesse sendo massacrado. Uma dor assim que eu nunca senti igual, sabe? Já apanhei, já fui espancado, muitas coisas ruins aconteceram comigo de sofrimento mesmo, mas aquela dor eu nunca senti igual. Eu senti os meus ossos sendo quebrados. Eu olhava minha perna, meu irmão olhava, tentou me levantar da cama para me ir pro hospital. Não conseguia sair da cama, não conseguia pôr os pés no chão. E os meus ossos eu sentindo os ossos quebrando, sabe? Aí comecei a gritar, a chorar, lembrei da minha mãe, lembrei do meu pai. Aí eu lembrei de Deus também, que na hora, né, do desespero, qualquer pessoa lembra de Deus. E eu lembrei também que eu havia ganhado uma Bíblia de um rapaz lá em Sorocaba. Ganhei uma Bíblia e uma harpa. E essa Bíblia estava na bolsa. Eu peguei a Bíblia no beiral da cama, que estava na bolsa, puxei a Bíblia e coloquei no meu peito a Bíblia. Quando eu coloquei a Bíblia no meu peito, eu comecei a falar com Deus. Eu não conseguia falar, sabe, da boca para fora, assim, porque eu tava só gritando e chorando de dor. Não tinha como, conseguia falar. Era muita dor. Minha perna parecia que explodia nos ares. E você já tá desesperado, né? Porque... Aí eu coloquei a Bíblia no meu peito, meu irmão do meu lado, desesperado, eu comecei a falar com Deus dentro de mim. Eu falava, Deus, por que o Senhor me fez assim? Eu não pedi para ser assim, eu não queria ser essa pessoa. Se eu pudesse escolher, eu seria igual ao meu pai, seria igual aos meus irmãos. Por que eu sou assim? Por que o Senhor me fez assim? Eu comecei a colocar Deus... culpando Deus entre a parede, falando para Ele se o Senhor existe. Né? Minha mãe que ora por mim, meu pai que ora por mim, que acreditam no Senhor. Por que o Senhor fez algo comigo assim? Sabe? Culpando o tempo todo. E comecei ali a falar. Aí, naquele momento que eu pedia para Deus, né, me ajudar, que eu pedisse, o Senhor existe, me ajuda, faz alguma coisa, né? Aí o quarto que eu estava parou, tudo parou, parecia que eu estava em transe, em coma, sabe? Eu não sentia mais a dor na perna, eu não sentia o meu corpo, não sentia mais nada. O Senhor, Ele é tão lindo, sabe? Que muitas pessoas, assim,
que não teve uma experiência assim, tipo, real mesmo. Até hoje, assim, eu digo que para a libertação acontecer numa pessoa, além da pessoa querer, a pessoa tem que ter um encontro verdadeiramente com o Senhor. Sim. É necessário ter um encontro para a pessoa ver que Deus é real. Porque eu não acreditava em Deus. Então eu ocupava nele o tempo todo. Aí veio assim, ó, na minha mente. Era como se eu voltasse ao tempo e eu estivesse vendo um filme da minha história. Deus me levou dentro da igreja. Eu estava me assistindo um filme, quando criança, cantando para Ele. E eu vi aquela cena, eu cantando assim, cantando louvores ao Senhor dentro da igreja. E quando eu olhava para frente da igreja, eu vi em alguns pontos da igreja almas pretas assentadas. Quando eu entregava o microfone ao pastor, eu estava adorando, entregava, as almas pretas se levantavam, rapidamente me cercavam dentro da igreja e saíam comigo. Na rua da minha casa, dentro da minha casa, na escola. Deus começou a me levar em tudo que eu passei, tudo que eu vivi. Todos os momentos da minha vida, em cada passo que eu dava, quando eu virei travesti, quando eu estava lá me jogando do prédio, todo momento, pastora, era mais e mais ao meu redor. Todos andando comigo. Esses pretos. Um monte de espírito. Eu via coisas pretas, sabe? Era tipo vultos pretos, sim, muitas coisas pretas. Aprisionado, ou seja, eu estava aprisionado. Eu vi tudo aquilo e depois vi até o momento que eu estava na cama. Minha respiração depois voltou dor na perna, voltei a gritar. Aí liguei para minha mãe em desespero, falei, mãe, eu vi isso, eu vi aquilo, pelo amor de Deus, me ajuda, ora por mim. Depois de 2 dias que eu consegui pôr os pés no chão. Nossa, e ir embora. Foi tenso, hein? Cheguei na casa dos meus pais, contei isso para eles. Aí falei para eles o que eu tinha visto. Pai, me coloca no internato, eu tô louco e tal, sabe? Aí meu pai chorando disse, filho, você não tá louco, eu não vou precisar colocar você no internato. Verdadeiramente o Senhor mostrou para você que Ele não te fez assim. Aí meu pai contou o testemunho dele, para resumir, né, porque é muito longo, é igual ao meu. Meu pai, o caminhão bateu na moto dele, numa BR, ele ficou estirado bêbado, ele maltratava minha mãe, meus irmãos, deixava passar fome. E Deus veio a ele como veio a mim. Como ele se visse um filme da história dele, tudo que Satanás fez com ele. Ou seja, o encontro que eu tive com Deus foi o quê? Deus abriu os meus olhos, porque o tempo todo eu ocupei a Deus e eu sei aquela pessoa. Então Deus me mostrou, tá vendo? Não fui eu que te fiz assim. Ou seja, aqueles espíritos imundos que eu vi era o quê? O que o Senhor me mostrou? Que Satanás estava agindo ao meu redor. Sim. Satanás estava fazendo de tudo para tirar dos caminhos do Senhor, para fazer eu acreditar que eu era algo que Deus não me fez. Então, o encontro que eu tive com Deus, né, que hoje eu tenho já 4 anos e meio na presença do Senhor, Deus tem feito grandes coisas através do meu esforço, do meu querer, da minha oração, porque eu sempre digo, sem oração não tem vitória. Se a pessoa não orar pela sua libertação, a pessoa não vai conseguir. A pessoa tem que orar constantemente, né, buscar o Senhor, que o Senhor ajuda. Com Deus, né? E quando Deus vê que você quer, Deus faz. Meu filho está orando, meu filho quer, ele quer mudar. Eu estou me alegrando, então eu vou mudar ele. Deus transforma de dentro para fora. Eu era totalmente afeminado, pastora. O pastor Ronaldo, que me trouxe aqui, ele me conhece desde pequeno. Nós éramos da mesma igreja quando criança. Ele conhece os meus pais, os meus irmãos, a nossa história ele conhece. E ele sabe o que os meus pais passaram e o que eu passei. E ele viu como eu era. Então, nesses 4 anos e meio, o Senhor tem me mudado de dentro para fora. Porque Deus, quando transforma, Ele transforma. Eu digo porque há muitos falsos testemunhos, pessoas que não tiveram um encontro real, pessoas que querem, eu acho assim, eles tentam ou fazem algo para querer se promover ou se aparecer, eu não entendo, eu não consigo entender. E logo depois, a verdade enfim aparece. Sim, sim. Eu acho que tem que ter um encontro realmente com Deus como eu tive. E depois daquele dia eu aceitei a Jesus, aí soube da campanha, não tinham terminado nem a campanha, era 17 dias, Deus me levou ali, oraram por mim, quando eles oravam por mim eu sentia das minhas costas saindo um peso tão grande. Olha esse isso. Peso era o quê? Aqueles espíritos imundos que haviam em mim. Seguravam mesmo, né? Que te aprisionavam. E aí eu fui indo, irmã, pastora, no 2º dia eu fui para casa, o pastor falou uma palavra linda para mim, quando eu aceitei a Jesus, que eu não sabia como eu ia para a igreja, ele disse, fica tranquilo que Deus vai fazer tudo, só ora. No 2º dia eu fui fumar um cigarro. Você passou a ficar envergonhado daí no caso, né? Eu fui fumar um cigarro escondido atrás de casa. Quando eu coloquei o cigarro na boca, minha garganta travou. Joguei o cigarro fora, fui pro banheiro, tomei banho, saí do banheiro. Quando eu me olhei no espelho, eu comecei a chorar. Eu chorava, me olhando no espelho e dizia, esse não é você, Deus não te fez assim, Deus não te quer assim.
Saí do banheiro e disse, mãe, eu quero cortar meu cabelo, eu quero vestir uma roupa de homem, eu quero ser um homem que eu nunca consegui ser na minha vida. Né? Ou seja, o Espírito Santo de Deus... Ninguém já precisou falar estava... nada para você, ninguém chegou e falou, ó, muda de roupa. Foi mais forte que eu, ou seja, o Espírito Santo de Deus entrou em mim. No momento em que eu vi que eu vi tudo aquilo, eu vi que não era de Deus, eu vi que era o inimigo, né, na minha vida. E eu quis que Jesus me mudasse, eu quis a minha transformação. E Jesus fez tudo isso. Aí fui indo para a igreja, fui ouvindo a palavra, Deus foi trabalhando na minha vida, fui aprendendo a orar e tudo mais, e hoje eu estou aqui. Nossa, que coisa linda. Aí Deus salvou meu irmão do crack, do tráfico no mesmo ano. Seus irmãos, no mesmo ano, sim. no mesmo ano. Foi tudo no mesmo ano. Depois de mim veio do crack e do tráfico. Meu Deus. Ou seja, a vitória foi completa na vida dos meus pais, entendeu? Que nem, eu nunca imaginei que eu ia estar na sede, tipo... Eu vim na terça, na quinta, cantei na seca, eu achava que eu não ia cantar. Na verdade, você cantou numa festa linda, né? Do aniversário da igreja. Então, o medo, porque eu sou muito temente. E eu olho tudo que está acontecendo à minha volta, pastora, e eu não merecia, sabe? E eu queria que minha mãe e meu pai estivessem aqui no dia, porque eles sofreram muito, entendeu? E é muito difícil. Então eu não imaginava, são coisas grandes, sabe? Ainda que muitas pessoas não acreditem, ainda que muitas pessoas queiram ver eu lá de volta, entendeu? E Deus me trouxe aqui, sabe? Aquele dia da festa, quando o pastor falou pro Riverson me chamar, que eu estava sentado ali na frente, eu fiquei num nervoso tão grande. Fora os outros, todos os dias eu fiquei nervoso, entendeu? Porque era algo surreal, que eu não imaginava, entendeu? Que Deus realizou. E eu louvo a Deus, porque... eu sei que é Deus que está fazendo, né? Com que certeza. Nada acontece sem que seja da vontade de Deus. Com certeza. Então eu tenho vivido coisas grandes e lindas, sabe? E tenho uma felicidade dentro de mim incomparável. Aquilo que me faltava, hoje eu tenho. Glória a E hoje Deus. meus amigos me pedem oração, me mandam mensagem. Quando eu vou para São Paulo, eu vou na casa dos meus amigos travesti. Lá em Registro, ainda ontem eu fui visitar um, né, na minha cidade. Eu sempre visito quando eu estou. E aonde eu vou, eu procuro ir ajudar, porque eu sei o quanto é difícil e que eles não têm apoio, não têm ajuda. E eu sei que o Senhor Jesus me levantou como um mensageiro do Senhor, né? Não como um pastor, um pregador, um missionário, não. Eu sei que Jesus tem para mim ajudar eles. Que é um ministério lindíssimo. Eles, e eu tenho ido, sabe, ajudado. Esses dias eu estava com um amigo meu, já para encerrar. E eu vou falar que é um cabeleireiro, né, Walter. E ele, nossa conversa, ele disse pra mim algo tão lindo, assim, Deus usou ele, né? Ele falou assim pra mim, Rony, no dia que você pensar em desistir, né, parar, pensa em mim, sabe? Pense em nós, porque hoje eu tenho você e eu tenho certeza que todos os nossos amigos e outras pessoas têm você como um espelho de esperança pra minha vida, sabe? Olha, que E lindo. aquilo entrou em mim, assim, sabe? Forte. Eu falei, nossa Deus, verdadeiramente o Senhor está comigo e eles têm visto que o Senhor está comigo, eles têm visto a mudança. Que coisa e eu louvo a linda. Deus por todas as coisas. Amém. Puxa, Rony, que coisa linda, né? Glória a Deus, louvo a Deus pela sua vida, pelo Amém. que Deus já tem feito, pelo que Deus vai fazer ainda. verdade. E realmente o desejo do meu coração é que Deus te use para que muitas vidas sejam salvas, Amém. viu? Amém. Sejam libertas da mesma maneira que você foi. Tá Amém. bom? Olha, a gente está no finalzinho, tô olhando ali nosso tempo, tá estouradaço. Mas eu quero que você deixe uma mensagenzinha, assim, bem rapidinha, pro pessoal que está assistindo a gente lá em casa. O que você tem a dizer diante de tudo que você passou? O que eu tenho a dizer a essas pessoas, né, que estão no homossexualismo, porque eu tenho muitos amigos que hoje pedem oração, pedem a minha ajuda, que Jesus te ama, independente de como você esteja. Porque Jesus me amou quando eu estava lá, né, na prostituição, naquela vida triste, né, e há uma esperança para a sua vida. E eu creio que se você crer também, se você quiser, Jesus pode transformar a tua vida e fazer o que Ele tem feito na minha vida hoje. E para você mãe, para você pai, que tem um filho numa situação parecida, ou contrária, que seja no tráfico, não desista da tua família, do teu filho, ame, ore por ele, confie no Senhor, porque no tempo de Deus, Deus vai fazer o milagre acontecer e vai ser sobrenatural, vai ser lindo, assim como foi na vida dos meus pais. Então não desanime, não desista, porque Deus faz ainda o impossível acontecer. Não desista, pai, não desista, mãe, que Deus
vai te abençoar. E quero mandar aqui um abraço para os meus pais, né, que eu amo muito. Louvo a Deus pela vida deles, por tudo que eles têm feito por mim. O pastor Ronaldo também, que tem me ajudado muito. Também quero deixar um abraço à missionária Sandra Mara, pastor Nilton e a família, que são os pais na fé que me ajudaram no começo a me levantar, que onde ninguém dava nada por mim, foram que me ajudaram na caminhada. E a todos os meus amigos que estão ainda na vida, né? Eu amo vocês, eu oro por vocês e eu creio que um dia eu verei todos, né, na presença do Senhor, porque eu creio no poder de Deus, no poder da libertação. E que Deus abençoe a todos que estão vendo, né, esta entrevista em nome de Jesus. Obrigado, pastora. Né? Imagina. Obrigado a todos aqui. Que Deus abençoe. Amém. Foi muito bom ter você com a gente, viu? Obrigado por ter citado o convite. Amém. E de testificar das coisas lindas que Deus tem feito na sua Amém, vida, pastora. viu? E você que está assistindo a gente, mais uma vez eu te digo, Jesus é bom e pode fazer isso e muito mais. Você precisa crer, confiar que o nosso Deus é o Deus do impossível. Que Deus te abençoe, fique com essa mensagem no seu coração e até a próxima com mais um quadro Vidas Transformadas. Deus te abençoe. Até lá. As coisas que estão lhe prendendo e impedindo você de viver a vida plena que Jesus prometeu. O que está prendendo você? Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando esse conhecimento toca o coração da gente, existe transformação. As mentiras, os enganos que nos mantinham presos, eles são destruídos e nós podemos então viver a partir de então em liberdade. Permanecer na verdade de Jesus é o caminho para uma vida realmente livre e plena. Abra o seu coração, porque a palavra pastoral entra no ar agora para mexer com ele das coisas de Deus. Tudo bem com você? Tudo em paz? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gozando de saúde e de felicidade. E se você ainda não tem Jesus, aceite-o e a sua felicidade vai ser muito maior, porque não há bênção maior do que ter Jesus no coração. Não há bênção maior do que viver em comunhão com esse Jesus tão glorioso. Eu quero falar um pouquinho sobre graça. Nós temos alguns tipos de graça. Temos a graça salvífica, não é? Que é Jesus, está lá em Tito, capítulo 2, que diz assim: a graça de Deus se há manifestado. Observem lá o gênero masculino. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem traz salvação a todos os homens? A graça de Deus manifestado. Ou seja, Jesus Cristo se manifestou para trazer salvação a todos os homens, ensinando-nos que se nós renunciarmos às concupiscências mundanas, nós podemos viver neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente. Então, Jesus, a graça de Deus. Jesus, a graça salvífica. Mas temos também a graça que o Senhor dá a cada um de nós para suportarmos o dia a dia. Assim como ele falou para Paulo. Paulo estava orando por 3 vezes, porque tinha um espinho na carne, e Jesus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, graça pode ser poder, poder de Deus para você caminhar e vencer as dificuldades, você lutar neste mundo tenebroso e ultrapassar as lutas. Então, esta graça. E eu quero falar de uma graça tão maravilhosa e quero também trazer um esclarecimento nesta palavra, quando muitas pessoas têm se confundido com respeito à graça, né? Você ouve muitas pessoas dizendo: não, você peca, está tudo certo. A gente peca, mas está tudo certo, porque quando o pecado abundou, a graça superabundou. Não é bem assim.
Não é bem assim. Claro que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas de que forma? Aí Paulo, então, ele dá uma lição, ele dá um ensinamento para nós. O que é graça e o que é pecado e o que é viver a graça. E o que a graça faz contra o pecado. E no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim, verso 17, porque se pela ofensa de um só, Adão, não é? A morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então vocês viram que o pecado veio por Adão e que a graça veio por Jesus Cristo. Então Jesus é a graça de Deus manifestado. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todo homem, ou todos os homens, para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Por isso que ele fala no começo do capítulo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé em Jesus. Lá nesse capítulo 5, versículo 1, né? Então ele fala que por um homem veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui fala dessa graça que superabundou. Então, o pecado abundou. Iniciou-se em Adão, na desobediência, de não ter ouvido a voz de Deus, de ter ouvido a voz da mulher, e a mulher que ouviu a voz da serpente, comeu do fruto. Veio a dispensação da consciência, veio consciência. E aí ele percebeu que estava nu, e percebeu que tinha cometido um erro, um pecado. Ele se escondeu. Deus vinha toda tarde conversar com ele no jardim do Éden, e perguntou para ele, onde estás, Adão? E ele disse assim, ó, a mulher que tu me deste. Ele logo acusou, porque ele entendeu que estava errado, estava no pecado. Então, Paulo escreve sobre a graça que superabundou onde abundou o pecado. Porém, não é aquilo que muitas vezes as pessoas estão pregando por aí, não é? Eu posso praticar isso ou praticar aquilo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito. Não faz acepção de pessoas. Deus ama a nós como pecadores, mas Deus não ama o pecado que está em nós. Por isso que no primeiro versículo do capítulo 6, Paulo já pergunta. Presta atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A graça superabundou, mas por isso permaneceremos no pecado para que ela seja mais abundante? Aí ele fala assim, de modo nenhum, de forma alguma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se nós vivemos na prática do pecado, a graça não está superabundando em nós. Nós estamos na prática do pecado. Nós estamos mortos. Nós estamos desligados de Deus. Isaías fala, ele escreveu, que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos possa abençoar, e que seus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Antes, os nossos pecados
é que fazem uma separação entre nós e o nosso Deus. Então, se nós continuamos no pecado, a graça não superabunda em nós. Mas quando nós entendemos que somos pecadores, que temos que abandonar o pecado, seja ele o que for, qualquer um, não importa a qualidade, o grau do pecado que você cometa, se você desobedece a palavra, se você confronta a palavra, se você escarnece da palavra, se você torce a palavra para o seu próprio bem, você está pecando, você está fora da graça. Porque a graça te traz entendimento. E a graça te dá autoridade, dá poder para que você abandone o pecado. Não tem outro caminho. Então, quando você ouvir algum pregador, alguma pregadora dizer, não se preocupe, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Sim, mas nós permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Paulo disse, não podemos permanecer no pecado para que a graça superabunde. Mas nós temos que ir em Jesus e pedir perdão dos nossos pecados e abandonarmos toda prática mundana que fazemos voluntariamente. Nós pecamos, eu peco, todos pecam, mas não aquele pecado voluntário. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer, depois eu peço perdão. Não. Isso não agrada a Deus. Nós pecamos involuntariamente. E quando pecamos e que percebemos que pecamos, logo nós nos humilhamos e pedimos perdão. Por quê? Porque pecamos. Aí a graça continua superabundando em nós. Então é preciso que você entenda que Jesus é a graça de Deus e que Ele se manifestou para trazer salvação. O que é salvação, pregador? Salvação é livrar o homem do pecado, é lhe dar a vida eterna, só Jesus pode dar a vida eterna. Quem morre sem Jesus não tem vida eterna, quem morre sem Jesus vai para o inferno é uma realidade, e Jesus vem buscar a igreja, esta que está caminhando sem praticar o pecado, mas vivendo na graça, então esta será arrebatada. Os que morrem sem Jesus vão para a condenação eterna. Então, neste momento, aceite esta graça, a graça de Deus manifestado, Jesus Cristo, e viva na graça que Jesus te dá, que é força para abandonar o pecado e viver uma vida na presença do Senhor. Aceite a Jesus, abra o teu coração, confesse os seus pecados, conduza a tua vida na presença de Deus. Se você é uma mulher ou um homem casado, você leve a sua mulher à presença de Deus, leve o seu marido à presença de Deus, leve os seus filhos à presença de Deus, e que a tua casa sirva ao Senhor, que a tua casa adore ao Senhor, e você terá uma nova vida, você terá um novo tempo, um tempo de refrigério, um tempo de alegria verdadeira, não alegria de uns copos de bebida, não alegria de um sexo oculto, um adultério, uma fornicação, não a alegria de um uso de droga, não a alegria de trair a sua mulher ou trair o seu marido, não a alegria de uma balada, não, a alegria verdadeira que só o Espírito Santo coloca no coração do homem. É esta alegria dada pela graça de Deus, Jesus Cristo para nós. Aceita Jesus, Ele transformará o teu coração, Ele mudará a sua vida e você vai viver neste presente século uma vida sóbria, justa e piamente. Amém? Eu vou orar por você, eu tenho certeza que esta palavra tocou no seu coração. Leia a Bíblia, estude o que foi falado. Romanos capítulo 5, leia o capítulo 5 e leia o capítulo 6. Vai ser muito importante para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por mim. Sou teu servo. Eu sou um pecador lavado e remido no sangue de Jesus. Mas há muitos que ainda não foram lavados nem remidos no teu sangue, Jesus. Lava-os agora, perdoa os seus pecados. Enche-os, Senhor, com a verdadeira alegria, a alegria do céu, a alegria que transborda, a alegria, Senhor, que contagia as outras vidas que estão ao lado. Salva, Senhor, toda a família, transforma e liberta, que cada um possa viver uma vida esperando a tua vinda, porque breve
Tu virás buscar a tua igreja, Pai, assim eu oro e abençoo todos quantos me assistem neste momento. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Quero convidar você, venha participar de um culto conosco. Rua Doutor Manuel Torinho, 351. Você vai encontrar nosso apóstolo e outros pastores, apóstolo Paulo Alves Correia, que é o nosso pastor-presidente aqui na nossa igreja sede, e ele é um homem abençoado e vai abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus. E no final do programa eu volto aqui para dizer que Deus tem o melhor para você, realmente Ele tem. Eu acredito que essa verdade hoje foi ministrada no seu coração nessa manhã. Ele tem poder para libertar, para transformar você, e você deve acreditar e aceitar esse Jesus na sua vida. Procura uma igreja evangélica, se entregue totalmente a Jesus. O que Ele tem para a sua vida, você não é capaz de imaginar, eu garanto. Nós já estamos aqui encerrando o programa de hoje, mas tem mais uma canção aí que eu quero deixar para você. Ouça e assista agora Raquel Oliveira cantando A Última Palavra é de Deus. E em seguida, o pastor Paulo chega ministrando a bênção sobre a sua vida, orando por você nesta manhã. Eu fico por aqui. E na segunda-feira eu volto aqui com você novamente, esperando que você esteja comigo. Bom final de semana, até segunda, se Deus quiser. Quem dá a última palavra ao teu respeito não é o homem nem a situação, e muito menos o inferno determinará o final da tua história, o resumo da trajetória. Somente Deus pode fazer o socorro virá do alto. Não perca a fé, Deus está do teu lado, nunca te deixou, nem te deixará. A última palavra é Deus quem vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o teu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto veio o sim, o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele, somente dele, somente dele. Que pena, nós estamos chegando ao ponto final de mais um programa, Uma Nova Dimensão. Eu digo que pena porque coisas boas a gente quer viver mais tempo, não é verdade? E a gente tem vivido tantas coisas ruins nesse mundo, mas Uma Nova Dimensão só leva coisas boas para você. E eu tenho a satisfação de dizer para você que o dia de hoje, o teu dia, está sendo abençoadíssimo, porque você ficou conosco. E nesse momento, eu vou orar por você, pela tua família e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada família, de cada telespectador.
que esteja aí no bar, que esteja aí no hospital, que esteja aí em casa, que ainda esteja descansando nesta manhã, e aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, que a tua bênção de cura chegue lá, Senhor, e cada um sinta-se fortalecido para sair do hospital. Aqueles que estão encarcerados, Senhor. Ah, Senhor, nesse calor terrível, eu sei que eles estão sofrendo ali, mas que eles recebam o alívio na alma, a esperança que vão sair dali. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas da nossa nação. Abençoa essa pátria, uma pátria tão rica, tão linda. Senhor, abençoa cada família que vive nesse país. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E que a bênção de cura, a bênção de paz, a bênção de prosperidade tome conta de cada um. E que o dia de hoje, eu profetizo, será melhor do que ontem, em nome de Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. E vocês que agora estão abençoados, eu quero desejar a você um dia de paz, um dia de muita alegria. E até amanhã, não é? Se Deus disser que sim. Deus te abençoe.